Cumprimentamos a todos os telespectadores do programa Mensagem de Esperança com a paz do Senhor. Agradecemos a Deus por esse dia, agradecemos a direção da igreja, a direção do programa em nos possibilitar estar aqui no programa para fazer o momento da escola dominical. Nós teremos no próximo trimestre um assunto por demais interessante, quando nós vamos estudar o tabernáculo, símbolos da obra redentora de Cristo. Essa extraordinária obra que foi edificada por Moisés na cordilheira do Sinai, em pleno deserto esquecido, desprezado e cheio de pedras, é uma tipologia perfeita de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Eu gostaria de ler inicialmente no capítulo 25 do livro do Êxodo, e o versículo 8 que diz: o Senhor dizendo para Moisés: e me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme a tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus pertences, assim me fareis. Deus sempre esteve pensando em habitar com o homem. A mente de Deus, o coração de Deus sempre se voltou para a sua criatura, o homem feito à imagem e semelhança dele aqui na terra. Entretanto, quando Deus, lá no Jardim do Éden, ele, na viração do dia, no final da tarde, ele estava com o homem, conversava com o homem. Um dia esse homem rompeu esse relacionamento, se distanciou de Deus. A despeito de tudo isso, Deus foi ao encontro do homem. Depois, o povo de Deus ficou escravizado no Egito, saiu do Egito porque Deus tirou com braço forte e mão poderosa, e na caminhada do deserto, esse povo estava desorganizado, disperso. Eles não tinham um local para sacrificar, não tinham um local apropriado para adorar, e Deus determinou, orientou a Moisés que assim o fizesse, construísse uma casa, porque Deus queria, apesar de ser transcendente e espírito imortal incriado, ele disse: eu quero habitar no meio de vocês. Agora Moisés tinha que obedecer o que Deus determinou, e a Bíblia diz que Moisés foi fiel em toda a sua casa. Isso está em Hebreus, no capítulo 3 e no versículo 2, e fez tudo conforme o Senhor determinou. Deus, que queria uma casa para ele morar, ele deu a planta, ele deu a estrutura, ele deu a arquitetura, ele definiu os materiais, ele definiu as medidas, ele estabeleceu tudo. E a palavra de Deus diz, no versículo 40 do capítulo 25 do livro do Êxodo, que Moisés fez tudo conforme o modelo de Deus. E o modelo de Deus, quando é obedecido, ele funciona, Deus se agrada. E assim, no tabernáculo que Moisés construiu, a palavra de Deus nos mostra que essa ideia de Deus, essa ordem de Deus e esse pensamento dele expressava exatamente a pureza, a grandeza e a santidade de Deus. Esse desejo de habitar com o homem, retornando ao pensamento inicial do Éden, ele passou pelo deserto na caminhada até a terra de Canaã, chegou nos dias de Jesus, quando a Bíblia diz que Jesus se fez carne e veio habitar entre os homens. Se pudéssemos traduzir essa palavra, veio habitar, nós usaríamos o termo tabernaculou, ou seja, ele veio morar conosco. Então, a palavra de Deus se cumpre quando fala do Deus enviado à terra, do Emanuel, que significa Deus conosco. E esse desejo de Deus não findou com a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus para os céus. Ele está nos céus, intercede por nós, mas Apocalipse capítulo 21 e versículo 3 diz que na Nova Jerusalém ele será eternamente habitante entre os homens, aqueles a quem ele remiu na terra.
Quando falamos de homens, usamos o gênero da criação humana, falando de todos os gêneros, quer seja masculino ou feminino. Retornando ao tabernáculo, é uma tipologia perfeita do Messias. E o pastor Elienay Cabral, que é o comentarista da lição, ele diz: uma das maiores riquezas de proveito espiritual para o crente está em conhecer a Bíblia e conhecer a tipologia bíblica, especialmente a tipologia do tabernáculo, que em todos os seus itens, em todos os seus detalhes, aponta para a perfeição de Cristo. Como eu já disse e vou repetir, nós estaremos estudando o tabernáculo durante todo esse trimestre e você vai entender a grandiosidade dessa grande obra que foi construída no deserto. O tabernáculo, portanto, disse um certo escritor chamado Floyd Lee Gilbert, ele diz: em nenhum lugar do Velho Testamento existe um álbum tão perfeito, tão completo, tão pleno acerca de Cristo nesse santuário. Deus queria uma morada para estar com os homens aqui na terra. Deus queria um lugar para estar com o seu semelhante aqui na terra. E ele determinou que Moisés construísse o tabernáculo. E por que Deus queria? Porque havia um desejo no coração de Deus de reatar essa comunhão, de reatar essa reconciliação com o homem que tinha se distanciado dele. Pelo pecado, pela queda, o homem ficou distante de Deus, mas Deus foi ao encontro dele. Com a construção do tabernáculo, apesar da separação que existia entre o átrio do tabernáculo, conforme as imagens que você está vendo, um cortinado branco que separava o santuário das demais tendas cinzentas do povo de Israel, você vai perceber logo de entrada que a cortina branca, ela fala de santidade, fala de separação, fala de um ambiente reservado onde a glória de Deus iria se revelar. Aquilo ali trazia o conflito na mente humana do ato pecaminoso do homem que se afastou de Deus. Então, através do sistema de sacrifícios que seria a partir da construção do tabernáculo oferecido no altar de sacrifício, o homem se reconciliaria com Deus. A vítima morreria no lugar do homem, porque a Bíblia diz que o homem pecou e o salário do pecado é a morte. Todos deviam morrer. Então o animal inocente era morto no lugar do homem para aplacar a ira de Deus, e ali Deus trazia a consciência do conflito existente entre a natureza santa dele e a pecaminosidade do homem. Outra coisa que é interessante é que a dispersão das pessoas no deserto, além do misto de gente que acompanhou o povo que saiu do Egito, fazia com que cultos e adorações dispersas fossem levadas a efeito no deserto. Aí Deus disse: não, eu quero o tabernáculo porque eu quero um lugar, quero definir um local para adoração. Eu quero ter esse lugar de adoração, porque o homem pecador vem, traz o seu sacrifício, oferece um holocausto, passa pela pia de bronze, que é uma pia de purificação, e depois, representado pelo sacerdote, ele entra no santuário, um lugar mais reservado, onde está a presença de Deus, e somente o sacerdote poderia entrar naquele lugar santo. E ainda após o lugar santo tem um lugar chamado Santo dos Santos, o Santíssimo, e nesse lugar somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. E tudo aquilo ali aponta para o nosso sumo sacerdote perfeito, Jesus Cristo, aquele que foi sacrificado no altar do holocausto, no altar da ira de Deus, para assumir a nossa natureza pecaminosa, nos purificar e nos aproximar, nos reconciliar outra vez com Deus. Sim, Jesus é o nosso sumo sacerdote, enquanto na tipologia do Antigo Testamento, o sacerdote entrava apenas uma vez por ano para fazer sacrifício por si e pelo povo. A Bíblia diz em Hebreus 7:25 que Jesus, o nosso perfeito, eterno e imutável sumo sacerdote, ele pode salvar perfeitamente todo aquele que crer, e ele vive sempre
para interceder por nós. Ele entrou na presença de Deus, no santuário eterno, no santuário perfeito, e está lá intercedendo por nós. Portanto, nós vamos ter um trimestre abençoado, um trimestre cheio de muito conhecimento, de muita tipologia. E por que citei outra vez tipologia? Porque a tipologia bíblica é rica e é uma realidade do texto sagrado, assim como existe em qualquer outra literatura. Mas essa tipologia não pode ser estudada, dissociada, separada da hermenêutica, da interpretação correta do texto bíblico. Por isso, nós queremos convidar você a aproveitar esse momento. Venha aprender conosco sobre o tabernáculo, uma tipologia perfeita de Cristo. Aquela edificação lá do deserto apontava para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe.